também a descobrir. 13. Antes de afirmar que o instinto de conservação é o instinto motor do ser orgânico, dever-se-ia refletir. O ser vivo necessita e deseja antes de mais nada e acima de todas as coisas dar liberdade de ação à sua força, ao seu potencial. A própria vida é vontade de potência. O instinto de conservação vem a ser uma consequência indireta, e em todo caso, das mais frequentes. Resumindo, neste ponto como em outros deve-se desconfiar de princípios teológicos inúteis tais como o instinto de conservação e o esforço de preservar o ser que se deve à inconsequência de Spinoza. Assim o exige o método, que deve ser essencialmente parco de princípios. 14. Em nossa época talvez existam 5 ou 6 cérebros que começam a suspeitar que talvez a física não seja reais que um instrumento para interpretar e regrar o mundo, uma adaptação para nós mesmos, se nos é permitido dizê-lo, e não uma explicação do universo. Entretanto, na medida em que a física se apoia na crença dos dados proporcionados pelos sentidos, esta vale mais e continuará valendo mais, durante muito tempo, que uma verdadeira explicação. Conta com o testemunho dos olhos e dos dedos, isto é, a vista e o tato. Numa época de gostos profundamente plebeus, oferece uma atração sugestiva, embriagadora, convincente, posto que nosso século adota com extraordinária facilidade as normas do sensualismo eternamente popular. O que há de claro aqui? O que é que parece claro? Antes de mais nada o que se pode ver e tocar. Portanto, é preciso levar até esse ponto os problemas. E daí, precisamente, que a oposição à evidência perceptível tenha sido 23. O encanto do pensamento platônico, que era um pensamento aristocrático próprio de homens dotados talvez de sentidos mais vigorosos e exigentes que os de nossos contemporâneos, mas que sabiam saborear um triunfo superior, mantendo-se senhores de si mesmos e lançando sobre a heterogênea variedade dos sentidos, como dizia Platão, uma rede de pálidos conceitos de aparência triste e fria. Este modo platônico de submeter ao mundo, de interpretá-lo tinha em si mesmo um gozo de qualidade muito diferente da que nos oferecem os físicos de hoje ou esses operários da filosofia, darwinistas e antifinalistas, com seu princípio do mínimo de energia, que é o máximo de estupidez. Ali onde o homem não pode ver nem tocar nada, não há nada que procurar, o que não deixa de ser um imperativo muito distinto daquele de Platão, porém adaptável a uma raça dura e laboriosa de futuros mecânicos e futuros engenheiros que apenas tenham de cuidar de trabalhos superlativamente grosseiros. 15. Para estudar seriamente a fisiologia é preciso afastar-se da ideia de que os órgãos são fenômenos, tal como os considera a filosofia idealista que, portanto, não poderiam ser causas. Consequentemente dever-se aceitar o sensualismo, pelo menos a título da hipótese reveladora, para não dizer de princípio heurístico. Como? Pois não há quem diga que o mundo exterior é obra de nossos órgãos? Sendo assim, nossos próprios órgãos seriam obra de nossos órgãos. Eis aqui o que eu chamaria uma radical reductio ad absurdum, admitindo que a noção de causa sui seja algo de fundamentalmente absurdo. Pois, não é o mundo exterior que é obra de nossos sentidos. 24. 16. Ainda há ingênuos acostumados à introspecção que acreditam que existem certezas imediatas, por exemplo, eu penso ou, como era a crença supersticiosa de Schopenhauer, eu quero, como se nesse caso o conhecimento conseguisse apreender seu objeto pura e simplesmente, enquanto coisa em si sem alteração por parte do objeto e do sujeito. Afirmo que a certeza imediata, bem como o conhecimento absoluto ou a coisa em si encerram uma contradictio in adjecto. Seria, pois, esta a ocasião de livrar-se do engano que encerram as palavras. O vulgo acredita que o conhecimento consiste em chegar ao fundo das coisas. Por outro lado, o filósofo deve dizer-se, se analisa o processo expressado na frase eu penso, obtém um conjunto de afirmações arriscadas, difíceis e talvez impossíveis de serem justificadas. Por exemplo, que sou eu quem pensa, que é absolutamente necessário que algo pense, que o pensamento é o resultado da atividade de um ser concebido como causa, que exista um eu, enfim, que se estabeleceu de antemão o que se deve entender por pensar e que eu sei o que significa pensar. Pois se eu não tivesse antecipadamente respondido a questão por minha própria razão, como poderia julgar que não se trata de uma vontade ou de um sentir? Resumindo o exposto, este eu penso implica que comparo meu estado momentâneo com outros estados observados em mim para estabelecer o que é. Posto que é preciso recorrer a um saber de origem diferente, pois, eu penso não tem para mim nenhum valor de certeza imediata. Em lugar dessa segurança em que o vulgo talvez venha a ter, o filósofo por seu lado não retira mais que um punhado de problemas metafísicos, de verdadeiros casos de consciência intelectuais que podem ser colocados da seguinte forma: de onde retiro minha noção de pensar? Por que devo crer na causa e no efeito? Com que direito posso falar de um eu e de um eu como causa e para acúmulo, causa do pensamento? Aquele que se atrever a 25, responder imediatamente a estas questões metafísicas alegando uma espécie de intuição do conhecimento, como se faz quando se diz, eu penso e sei que isto pelo menos é verdade, que é real, com certeza provocará no filósofo de hoje um sorriso e uma dupla interrogação. Senhor, dirá o filósofo, parece-me incrível que o senhor não se equivoque nunca, mas porque anseia por encontrar a verdade acima de tudo. Sem limitação de esforços? 17. Quando se fala da superstição dos lógicos não deixo nunca de insistir num pequeno fato que as pessoas que padecem desse mal não confessam senão através de imposição. É o fato de que um pensamento ocorre apenas quando quer e não quando eu quero, de modo que é falsear os fatos dizer que o sujeito eu é determinante na conjugação do verbo pensar. Algo pensa, porém não é o mesmo que o antigo ilustre eu, para dizê-lo em termos suaves, não é mais que uma hipótese, porém não, com certeza, uma certeza imediata. Já é demasiado dizer que algo pensa, pois esse algo contém uma interpretação do próprio processo.
Raciocina-se segundo a rotina gramatical. Pensar é uma ação. Toda ação pressupõe a existência de um sujeito e, portanto, em virtude de um raciocínio semelhante e até igual, o atomismo antigo que unia a força atuante à parte de matéria em que se encontra essa força, atua a partir desta, o átomo. Os espíritos mais rigorosos terminaram por desfazer-se deste último resíduo terrestre e inclusive pode chegar o dia em que os lógicos prescindam desse pequeno algo que ficará como resíduo ao evaporar-se o antigo e venerável eu. 18. Não é o menor dos encantos o fato de que uma teoria possa ser rebatida. Pelo contrário, parece que a teoria 1000 vezes 26, rechaçada do livre-arbítrio, deve sua sobrevivência apenas a essa qualidade, posto que sempre vemos surgir alguém disposto a refutá-la ainda. 19. Os filósofos gostam de falar da vontade como se fosse a melhor coisa conhecida do mundo. Schopenhauer deu a entender inclusive que a vontade é algo que realmente distinguimos, algo perfeitamente reconhecido, sem demasia e sem falta, mas parece-me que Schopenhauer, neste como em outros casos, seguiu a mesma rota que todos os filósofos, adotou e exagerou ao máximo um preconceito popular. A vontade se me apresenta antes de mais nada, como algo complexo, algo que não possui outra unidade que seu nome. Nesta unicidade de nome é precisamente onde encontra seu fundamento o preconceito que enganou a prudência sempre muito deficiente dos filósofos. Sejamos, pois, mais discretos, menos filósofos e admitamos que em cada vontade existe, antes de mais nada, uma infinidade de sentimentos, o do estado do qual se quer sair, o do estado ao qual se tende, a sensação destas duas direções, ou seja daqui, até lá, enfim, uma sensação muscular que, sem chegar a pôr em movimento braços e pernas, toma parte dele assim que nos dispomos a querer. Do mesmo modo que o sentir, um sentir múltiplice, é evidente que um dos componentes da vontade, contém também um pensar, em todo ato voluntário. Há um pensamento diretor e, portanto, deve-se evitar a crença que se pode afastar esse pensamento do querer para obter um precipitado que continuaria sendo vontade. Em terceiro lugar, a vontade não é apenas um conjunto de sensações e pensamentos, mas também antes de tudo um estado afetivo, a emoção derivada do mando, do poderio. O que se chama livre-arbítrio é essencialmente o sentimento de superioridade que se sente ante um subalterno. Eu sou livre, ele deve obedecer, eis o que há 27. No fundo de toda a vontade, a certeza íntima que constitui o estado de ânimo de quem manda. Querer significa ordenar algo em si mesmo que obedece ou, pelo menos, é considerado como obediente. Mas observemos agora a própria essência da vontade, essa coisa tão complexa para a qual o vulgo usa apenas uma palavra. Se fôssemos a um só tempo, aquele que manda e o que obedece, sentiríamos ao obedecer a impressão de que estávamos sendo obrigados, pressionados e simultaneamente impulsionados a resistir ao movimento, impressões que seguem imediatamente ao ato da volição. Porém, na medida em que, por outro lado, temos o costume de não fazer caso dessa ambivalência, de enganar-nos a seu respeito graças ao conceito sintético do eu, toda uma cadeia de conclusões errôneas e, consequentemente, de falsas apreciações da vontade também se ligam ao querer. Como quem acredita de boa fé que basta querer para atuar. Assim, na maioria dos casos, alguém se contentou em querer e como também se deve esperar o efeito da ordem, isto é, a obediência, o cumprimento do ato prescrito, a aparência se traduz pelo sentimento de que o ato deveria se produzir necessariamente. Em outras palavras, aquele que quer, acredita que querer e fazer se resumem numa única coisa. Para ele o êxito e a execução do querer são efeitos do próprio querer e esta crença torna mais forte o sentimento de poder que ele sente e que o êxito traz como companheiro. O livre-arbítrio. Esta é a designação desse complexo estado de prazer do homem que quer, que manda, e que, ao mesmo tempo, se confunde com o que executa, gozando assim o prazer de superar obstáculos com a ideia de que é sua própria vontade que triunfa sobre as resistências. Assim pois, o ato voluntário soma, deste modo, ao prazer de dar uma ordem, o prazer do instrumento que o executa com êxito. À vontade são acrescentadas vontades subalternas, almas subalternas e dóceis, pois nosso corpo não é mais que a habitação de muitas almas. Le fait qu'est moi. Acontece aqui o mesmo que em toda a coletividade feliz e bem organizada. A 28. Classe dirigente se apropria dos êxitos da coletividade. Em todo querer se trata simplesmente de mandar e de obedecer dentro de uma estrutura coletiva complexa, constituída, como já disse, por muitas almas. Portanto, o filósofo deveria considerar o querer a partir do ângulo da moral, a moral como conceito de uma ciência dominante. Donde brota o fenômeno da vida. 20. Dir-se-ia que os diferentes conceitos filosóficos não são nada arbitrários, que não se desenvolvem separadamente, mas que mantêm certo parentesco. Precisamente por isso, ao fazer sua aparição na história do pensamento, não deixam de pertencer a um mesmo sistema, exatamente o mesmo que os diversos representantes da fauna do continente. É isso que se percebe na segurança com que os mais diferentes filósofos vêm a ocupar por sua vez seu posto dentro de um determinado esquema prévio das possíveis filosofias. Uma magia invisível os obriga a percorrer incessantemente a mesmo círculo, por mais independentes que se creiam, um dos outros, em sua vontade de elaborar sistemas. Algo os impulsiona a sucederem-se numa determinada ordem, que é, entretanto, a ordem sistemática e inata dos conceitos de seu parentesco essencial. Na verdade, seu pensamento consiste menos em investigar que em reconhecer, recordar, voltar atrás, reintegrar uma zona muito antiga e distante da alma de onde saíram esses conceitos que não procuram descobrir. A atividade filosófica nesse aspecto é uma espécie de atavismo do mais elevado grau. A estranha similaridade que guardam entre si todas as filosofias indianas,